Então, eu quero agradecer à doutora Luciana Porto, que é a segunda vez que ela se dispõe a trazer aulas e conhecimento para a gente. Ela é professora no Hospital Universitário Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt, Alemanha. E ela vai falar sobre como incorporar a informação molecular, né, nos tumores cerebrais, e principalmente tem outros assuntos aqui que ela colocou, como a referência dos tumores cerebrais na Alemanha. Então, doutora Luciana, está com a palavra, por favor. Tá, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. O que é interessante para a gente ver, que eu achei que as pessoas ficam curiosas, que as pessoas que moram no Brasil, é saber como é que a referência de tumores cerebrais aqui na Alemanha funciona. Além disso, o que a gente quer saber, como é que você pode, atualmente, desde 2016, incorporar toda essa informação molecular dentro do diagnóstico de tumores pediátricos. Antigamente, o que era mais importante era a localização do tumor. E a gente ainda usa isso como um parâmetro importante, mas tem um outro significado também da localização desses tumores que a gente vai ver hoje. Vamos começar com um caso de um paciente que apresentou no nosso departamento, é um menino de 10 anos com macrocefalia e para a gente afastar a possibilidade de um tumor. Esse é a ressonância, essa ressonância é T1, depois do contraste, é um tumor cerebral que parece intraventricular, mas eu vou dar outras imagens para vocês, e vocês podem pensar o que ia ser o diagnóstico diferencial nessa criança. Então, vamos ver. A gente tem algumas possibilidades, é um ependimoma, um neurocitoma, é um astrocitoma de célula gigante, é um papiloma de plexo, um carcinoma de plexo. Esse paciente tinha um astrocitoma de célula gigante e o TIP para a gente é a localização da lesão. Se você olhar, você não tem a lesão não só do lado direito, mas também do lado esquerdo, com calcificação, e além disso, tem outros nódulos subependimários também. Isso é interessante porque o astrocitoma de célula gigante pode ser o primeiro sinal de esclerose tuberosa. Esse aqui é o caso típico, onde a gente vê os túberos corticais e o adenoma sebáceo. Mas uma criança pode ser completamente assintomática e apresentar só com o astrocitoma de célula gigante. Essas crianças têm que ser acompanhadas até 25 anos, ou todo ano, ou a cada 3 anos, dependente do tamanho desse tumor e da localização. Quanto maior esse tumor, a gente precisa de mais controles para ter controles mais frequentes. O interessante é que o crescimento desse tumor depois de 25 anos é muito raro. Ou seja, localização foi extremamente importante para chegar no diagnóstico dessa criança. Aproximadamente 15% dos pacientes com esclerose tuberosa com menos de 20 anos têm alteração na região do foramen. Por isso, e o que é essa localização? É só uma alteração só de localização, a gente vai ver o diagnóstico diferencial, ou tem alguma influência da molecular nessa localização? Essa é a primeira coisa que a gente vai ver hoje. E a segunda é como é que a referência para os tumores cerebrais funciona aqui na Alemanha. A Alemanha tem um sistema, uma federação, tem um sistema onde os estados têm sempre uma contribuição importante. Ou seja, se você olhar nessa tabela aqui, você vai ver que tem a referência de diferentes localizações para diferentes alterações. Por exemplo, a neuroradiologia pediátrica é feita em Würzburg, mas a neuropatologia é em Bonn, por exemplo. Aqui em Frankfurt, a gente faz a referência para a estiocitose de toda a Alemanha.
a parte só de clínica e a parte radiológica. E depois que o paciente tem o diagnóstico final, todos esses exames, todos os nomes vão para a central de estudos para todos esses tumores, para o canifaringioma low grade, high grade. A gente tem mais ou menos cerca de 500 casos, novos casos de tumor por ano aqui na Alemanha, de tumores intracranianos em criança. E quando a gente vê essas duas tabelas, o que a gente já sabe, que a maior parte dos tumores em adultos são high grade e meningiomas em criança, você tem mais frequentemente low grades e a maior parte deles é infratentorial. Além disso, existe uma paleta enorme de diagnósticos diferenciais, muito maiores, na verdade, em criança do que no adulto. O que a gente sabe é que a correlação entre a imagem e a histopatologia não é forte, e o que ajuda a gente é a imagem. Esses dois pacientes, por exemplo, todos dois têm uma lesão de fossa posterior que é cística e sólida. O que é um diagnóstico numa criança de 9 anos não é o diagnóstico que a gente pensa num paciente com 48 anos. O paciente de 9 anos tem um astrocitoma pilocítico e um paciente com 48 anos era uma metástase. Além disso, a ressonância é extremamente sensível, a ressonância convencional, mas não é tão específica. Esses dois casos, por exemplo, principalmente o T1, depois do contraste, tem um tumor que é bem homogêneo e o primeiro paciente tinha um meduloblastoma e o segundo um pilo. Ou seja, depois T1, depois do contraste, não é suficiente para a gente chegar ao diagnóstico se a gente está lidando com um tumor high grade ou low grade. Para falar a verdade, a maior referência, a maior pergunta na referência para tumores cerebrais é o aparecimento de enhancement no paciente com low grade. E esse low grade pode ter uma flutuação no enhancement, que vai e volta. Ou seja, não é o enhancement que é um sinal de transformação maligna, como a gente frequentemente vê no adulto. Muito pelo contrário, essa flutuação a gente vê frequentemente, é muito mais importante se o tumor em T2 ou em FLAIR mudou. Por exemplo, o astrocitoma pilocítico, ele é um tumor low grade e tem enhancement. Ele pode ter na espectroscopia também uma elevação de colina e além disso pode até mostrar hiperperfusão. Outro tumor que é low grade, que tem enhancement típico, é o papiloma. E a gente também tem high grade, que não mostra enhancement, como esse paciente, por exemplo, com grau 3. Então, vamos ver, os tumores pediátricos, eles são completamente diferentes dos adultos. E o que ajuda a gente a diferenciar um low grade de um high grade? A gente tem a sorte que os tumores pediátricos, em comparação com os tumores dos adultos, eles são mais homogêneos e são menos necróticos. Ou seja, a parte sólida do tumor é mais fácil da gente avaliar em T2 e na difusão. Por exemplo, esses dois pacientes. Se você olhar a parte sólida do tumor, isso é exatamente igual ao adulto. Um paciente tem um tumor que é hipocelular e o segundo paciente tem um tumor que é hipercelular. O primeiro paciente tem um pilo e o segundo tem um meduloblastoma. Além disso, essas alterações na difusão já foram escritas há mais de 15 anos atrás, na American Journal of Neuroradiology, desde 2016, onde o meduloblastoma, em comparação com o pilocítico, tem uma redução dos valores de ADC significantes. O que a gente apresentou aqui em 2014, a gente tentou fazer um estudo blind, e para a gente diferenciar se a gente estava lidando com high grade ou low grade.
O ponto mais importante para a gente dizer que um tumor pediátrico é um high grade foi o aspecto maligno. Mas nem sempre o aspecto benigno do tumor tinha correlação com low grade, blind. Como, por exemplo, esse caso é um pilocítico e é tem um aspecto agressivo. O mais importante é o aspecto em T2 e o aspecto da difusão com os valores do ADC, para você dizer que o paciente tem um tumor low grade. Aí fica relativamente fácil a gente dizer que esse paciente aqui de cima, com alteração na parte sólida do tumor, que é relativamente hiperintensa em D2, não tem difusão, é um tumor provavelmente low grade. E o segundo paciente, quando você tem a parte sólida do tumor relativamente hipointensa, com difusão, é um tumor high grade. Então, o primeiro tumor era um pilocítico e um astrocitoma pilocítico e o segundo um ependimoma grau 3. É sempre assim? Não. Por exemplo, o primeiro paciente tem um ADC que é homogêneo. Se você comparar, o segundo paciente tem um ADC que é inhomogêneo e, além disso, tem uma redução dos valores focal. Ou seja, o primeiro paciente tem um pilocítico sem uma variação gangliocítica e o segundo paciente tem provavelmente uma diferenciação gangliocítica. O que quer dizer isso? Isso é importante? É. Por quê? Se a gente reparar o progression free survival desses dois pacientes, a gente vai ver que o paciente com diferenciação gangliocítica é muito menor do que o paciente com o astrocitoma pilocítico. Outra maneira da gente diferenciar se esse astrocitoma pilocítico tem ou não diferenciação gangliocítica é saber aonde o tumor primário é. Se você tiver um tumor que primariamente infiltra as estruturas da linha média, provavelmente você tem um tumor que tem uma diferenciação gangliocítica. Se é mais lateralizado e desloca o vermes, você tem provavelmente um pilocítico sem a diferenciação gangliocítica. Ou seja, o que é que nem imobília quando a gente vai comprar? É location, location, location. Ou seja, esse tumor, por exemplo, é um tumor infratentorial, primeira localização, segundo, intraaxial, terceiro, cerebelar, no cerebelo. Além disso, se você juntar isso com a idade, é uma criança, você tem o diagnóstico astrocitoma pilocítico. E isso a gente vai ver nas próximas sequências que a gente vai apresentar com a diferenciação dos tumores supracelares, intraventriculares, de fossa posterior, supratentoriais, tumor associados com epilepsia, isso vai ser uma outra aula, e tumores, por exemplo, do tronco cerebral. Em geral, existe uma rule of thumb que tumores que são infiltrativos do tronco cerebral são tumores high grade. Se os tumores são exofíticos, eles geralmente são low grade. Aqui, a gente antigamente tinha medo de fazer biópsia nesses tumores. Agora, por causa da parte molecular, que é tão importante, a gente biopsia todos os tumores de tronco cerebral. Por que isso é importante? Porque, antigamente, se você falasse de um glioblastoma numa criança, era igual a um glioblastoma num adulto, porque a gente só tinha a base histológica. Aí começaram a aparecer vários papers falando sobre uma série de glioblastomas que tinham um follow-up um pouquinho melhor, um pouquinho mais favorável. E isso estava associado com determinadas marcas moleculares.
Ou seja, hoje em dia, o que a gente sabe, com base molecular, é que o glioblastoma pediátrico é diferente do adulto. E, além disso, nós temos novas entidades desde 2016, que é o glioblastoma de midline e com a mutação K27. Como é que isso funciona, mais ou menos? Só para você ter uma ideia. Desde 2007, houve uma explosão de informações moleculares. E o importante para a gente é incorporar toda essa informação na classificação dos tumores e fazer uma diferenciação para os tumores pediátricos. Então, primeiro a gente tem que botar na nossa cabeça que as entidades pediátricas são diferentes das dos adultos e, além disso, a gente pode fazer um diagnóstico em camadas. Como é que isso funciona aqui? A gente faz qual é a informação molecular do tumor, depois a gente dá o grade do WHO, o que reflete mais a história natural desse tumor, se o paciente sobreviveu, se ele tem progression-free survival. Aí vem a classificação histológica e, no final, a gente dá um diagnóstico integrado, incorporando toda essa formação histológica e molecular. Esse gráfico eu acho interessante porque é para a gente entender mais ou menos qual é o que mudou desde 2016. Ependimoma continua ependimoma, não mudou. Tudo que é vermelho são coisas novas. O verde simplesmente mudou de área. Então vamos ver. A gente tem agora duas novas entidades, que são os gliomas difusos e outros astrocitomas que estavam todos na lista do astrocitoma. O do astrocitoma, que são os low grades e high grades, a gente dividiu entre essas duas colunas dos gliomas difusos e os outros astrocitomas. E o oligodendroglioma não existe como entidade mais separada, agora ele é incorporado nos gliomas difusos e vem, além disso, novo, em vermelho novamente, o glioma de linha média, que é a mutação K27. Então, desde a classificação de 2016, a gente tem agora dois tumores separados. A gente tem um glioma no adulto e um glioma na criança. São diferentes entidades. E o que é importante para a gente saber desde 2016? Três coisas que são importantes. São os gliomas difusos, que nem a gente já viu, que mudou a classificação. Os tumores embrionários, que a gente vai falar nas próximas aulas, que o termo PNET acabou, não se usa mais. E, além disso, a gente tem o K27. Vamos pegar esses dois exemplos de tumores, por exemplo, aqui. Isso aqui é o que se chama Pediatric Look-alikes. Por que se chama Look-alikes? Porque são tumores que têm localizações diferentes, mas eles parecem. Eles têm a mesma base, que é a mutação K27. Vem do tálamo e vai até a coluna espinhal. O interessante é que agora a localização tem um outro sentido. Se você tem uma mutação K27, você tem a chance de ter um tumor de sagital, na linha média, ou parasagital. Isso é que é interessante. E essa mesma regra se aplica também para retinoblastoma e para meduloblastoma. Ou seja, 1/3 dos glioblastomas pediátricos, eles têm esse A3F3A mutação, com 2 aminoácidos críticos, que é o K27, que é responsável pelas alterações de tálamos até o tronco cerebral e até o mieloma espinhal, e o
34, que é responsável pelo glioblastoma hemisférico. O interessante é que, apesar da localização ser linha média e parasagital, ou então mieloma aqui, o aspecto morfológico varia muito. Ou seja, esse tumor pode ser um tumor hipocelular ou um tumor hipercelular. O importante é a localização e a presença da mutação. A presença da mutação diz para a gente que esse tumor não vai evoluir bem, que é um grau 4. E por que é importante a gente prever antes da cirurgia se a gente está lidando com high grade ou low grade? Por causa do seguinte: criança tem frequentemente tumor na fossa posterior. Ou seja, durante a cirurgia, esse tumor pode sangrar e a gente pode ter um hematoma subdural, como essa criança aqui. Isso aqui é uma apresentação relativamente antigo, mas é super interessante, porque por causa do subdural hematoma subdural, a gente não vê no pós-operatório, no exame, a metástase, que no follow-up, após a reabsorção desse hematoma subdural, a gente consegue ver nitidamente. Então, o ideal é a gente fazer a teoria de que esse tumor é um high grade e que ele precisa de fazer um screening para afastar metástase leptomeningeal antes da cirurgia. E o importante também é a gente diferenciar se a gente tem uma alteração normal, são veias, são vasculares, ou se a gente está lidando com uma metástase. Eu não gasto muito tempo com esse screening, a gente faz muito screening aqui, a gente faz sagital T1, T2, T1 após o contraste. Esses tumores, meduloblastoma, ependimoma, geralmente não tem metástase óssea, então a gente nem faz mais coisa. Mas após o contraste, você tem que fazer slices finos para você ver a metástase, senão a gente não tem chance. O importante também é prestar atenção que, às vezes, essas metástases não têm enhancement no medulo, como, por exemplo, nesse paciente com extensa metástase e que praticamente sem nenhum enhancement. CT. A gente não usa CT, mas às vezes a gente precisa indicar um CT depois da ressonância, principalmente para tumores supracelares. Por quê? Porque a gente quer ter certeza que a gente está lidando com glioma. Esse, por exemplo, paciente ou da direita, esse tem um glioma de Tectum, e em criança, esses gliomas são praticamente sempre hipodensos, comparados com germinoma ou então, no caso, supracelular de um crâniofaringioma. Esse primeiro paciente tinha o germinoma e o segundo um glioma de Tectum. Quando fazer o controle pós-operatório? Eu acho super importante. A gente aqui, existe uma diferença de opinião entre a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo, porque todos os pacientes na Inglaterra, depois da cirurgia, eles vão direto para a ressonância. A gente nunca leva o paciente direto para a ressonância porque existe uma extravasão do contraste na ressecção e você pode ter enhancement. Esse paciente, por exemplo, se no primeiro dia você podia pensar que ele tinha um tumor residual, no terceiro dia esse enhancement desaparece. Ou seja, o timing ideal para fazer isso é entre 24 e 48 horas, com exceção até 72 horas, depois você tem tecido de granulação. Isso aqui é uma data do Meeting de Tumores Pediátricos de 2019, que é interessante, que é sobre a discordância entre os cirurgiões e os radiologistas sobre tumor residual.
como de se esperar, 3/4 dos cirurgiões, eles subestimaram que tinha resíduo, a maior parte dos tumores eram low grade, mas o que é interessante para a gente como radiologista é que 1/4 dos casos, a gente pensou que o paciente, que o cirurgião tivesse tirado o tumor todo e o cirurgião falou, não, 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 ainda tem tumor aí. E a maior parte dos casos eram ependimomas. O que a gente faz hoje em dia é, se a gente tiver dúvida, a gente faz uma sequência cis, em cima, muito fina, para a gente poder ver se realmente tem um resíduo lá, porque a gente não consegue, no pós-contraste, só com vibe, não consegue ver esse resíduo. Então, a gente tem que fazer um cis, senão a gente não vê se realmente tem resíduo ou não de ependimoma. Esse problema é só com ependimoma. E é interessante porque esse no match entre os radiologistas e os neurocirurgiões se reduziu de 2016 para 2018 de 21% para 14%, desde que os cirurgiões começaram a usar ultrassom dentro do cirúrgico e o que é importante é a gente escutar a opinião do cirurgião quando ele operou um ependimoma e ele falou, não, ainda tem tumor residual aí, mesmo que a gente não veja, a gente tem que fazer uma sequência mais fina, porque senão você realmente não vê. Vamos acabar com um caso, um paciente de 9 anos, de novo, com epilepsia, com convulsão. O irmão morreu com um tumor cerebral aos 3 anos de idade. Essas aqui são as imagens. É um tumor temporal do lado esquerdo, tem provavelmente calcificação ou sangramento, não era calcificação, ou seja, era sangramento. E esse paciente tinha também developmental venous anomaly frontal do lado esquerdo. Qual é o seu diagnóstico? É um DNET, um ganglioma, um astrocitoma com mismatch repair syndrome ou é metástase com sangramento. Esse paciente tinha um astrocitoma com mismatch repair syndrome, que é interessante. Qual é a pista que a gente tem? É a presença de developmental venous anomaly. Existe uma publicação interessante, 2018, onde eles mostraram que esses pacientes têm uma incidência muito maior de developmental venous anomaly quando ele tem mismatch repair syndrome. Essas proteínas, normalmente, elas removem os defeitos do DNA sintetizado, e se você não tem um defeito nessa proteína, você tem uma predisposição para tumores. Tumores de cólon, tumores hematológicos, como, por exemplo, leucemia, tumores cerebrais. E, geralmente, você tem sangramento nas áreas de enhancement. Ou seja, para a gente acabar hoje, já estamos mais meia hora, câncer é uma doença primariamente de pacientes velhos. Se a gente vê um tumor cerebral numa criança, a gente tem que pensar que esse paciente possa ter uma predisposição. Neurofibromatose, esclerose tuberosa, ou então um Li-Fraumeni Syndrome, Mismatch Repair Syndrome. Eu acho que esse número é bem maior do que a gente pensa. Vai ser, com o futuro, a gente vai identificar muito mais coisas críticas para o desenvolvimento desse tumor em crianças. Então, essa é a primeira fase. Muito obrigada pela atenção. Luiz Alberto, agora você pode comentar e perguntar se você tem alguma dúvida. Bom, são muitas informações, né? E eu acho que é interessante essa questão dos gliomas de linha média, né? E que antigamente esses tumores não eram biopsiados, às vezes eram tratados até eram irradiados, sem biópsia. E agora, com essa questão da estona, eles que determina a malignidade dele, né? Determina que ele é mais maligno, independente da aparência histológica,
Então, parece que é uma tendência a biopsiar quase todos os tumores. Yeah. Aqui a gente ainda nota uma certa não tá tão assim em uso, tanto, mas todo mundo já está ciente disso. Eu achei isso muito interessante. Vocês estão biopsiando todo mundo. Todos os tumores de tronco cerebral, todos. Porque a gente tinha exatamente problema com esses pacientes com tumor de tronco cerebral, todos os outros a gente biopsiava. Mas este paciente, meu Deus do céu, se ele sangrar, não sei o quê. Todos, agora todos. Essa observação também sua de que os tumores da linha média são mais malignos, os exofíticos, geralmente, nesses gangliomas exofíticos do mesencéfalo e do bulbo, né? São tumores são bem diferentes. Eles geralmente captam o contraste e são exofíticos. Então, o aspecto ajuda bastante. É interessante. O que eu acho realmente importante é a gente pensar que pode ter uma predisposição para o tumor nessas crianças. Eu tenho família aqui que não é também... Aqui a gente tem muita consanguinidade, porque tem muito muçulmano, eles casam entre si. Mas, além disso, você pode também ter mutação espontânea, ou seja, a gente também tem alemães que têm família, tem 3 filhos, o primeiro morreu com leucemia, o segundo morreu com câncer, e o terceiro está em tratamento, porque tem tumor de colo, a gente faz todo ano controle, porque tem uma predisposição, não tem jeito, é terrível. Parece a gente está na Idade Média, todos os filhos morrendo, terrível. Perguntas, pessoal? Eu tenho só uma... Eu queria saber, Luciana, como é que vocês, em relação ao pós-contraste, tem alguma sequência além, né? Você faz o T1, pós-contraste, eu vi que você mostrou nas imagens, mas você faz alguma outra sequência pós-contraste, um T1 espinheco, ou um T1 com transferência de magnetização? Você tenta sensibilizar melhor o seu pós-contraste, ou vocês fazem apenas um T1 voltmétrico simples, gradiente? A gente faz um T1 axial espineco e a gente faz VIPE. Vocês usam, assim, técnica de subtração? É interessante ou não faz diferença? Não. Quer dizer, se a gente tiver alguma dúvida, o paciente tiver sangramento, quiser fazer alguma coisa, a gente usa, mas é extra. Não usamos de rotina, entendeu? Só se a gente precisar ver alguma coisa. Mas não é uma coisa que a gente sempre usa de rotina. E o screening vocês fazem em todos os tumores, inclusive assim nos que em termos de imagem vocês consideram low grade, como astrocitoma pilocítico, até o SEGA mesmo na esclerose tuberosa, ou vocês selecionam quais que vão fazer o screening? A gente faz o screening antes da cirurgia em todos os tumores que a gente acha que são high grade. E quando vem o resultado da biópsia e o paciente tem um tumor que a gente pensou que não era, que era high grade, ou que por classificação, aqui tem protocolo para tudo. Ou seja, se o paciente tem a possibilidade de ter metástase, a gente tem que fazer o screening, mas faz depois. Agora, um tumor benigno, a gente não faz screening pré-op. Não de rotina. Só se a gente vier o resultado da patologia, que é diferente. Mas é raro ter um resultado tão diferente da patologia. A patologia diz para a gente se é high grade ou low grade, e o tumor é diferente. Mas esse, geralmente, o high grade e o low grade, a gente pode, como radiologista, frequentemente já dizer se vai ser high grade ou low grade, né? Frequentemente a gente está certo. A verdade é essa. Obrigada. Você podia falar um pouquinho sobre esse astrocitoma com mismatch repair syndrome, que é uma condição que muitas pessoas não estão habituadas com isso, não estão assim, tendo um bom conhecimento dessa entidade. De qual, desculpa? De qual? Astrocitoma com mismatch repair syndrome. De repair syndrome. Pois é. Esse a gente... Como eu falei, você consegue... com a idade, a gente não consegue mais reparar o nosso DNA.
Mas se você tem esse mismatch repair syndrome, você, como criança, já não consegue mais reparar o seu DNA. Resultado, você tem muito cedo todos os tumores de cólon, leucemia, tumores cerebrais. O que a gente faz com essas crianças vêm de 6 em 6 meses para a gente, para fazer uma ressonância, porque a gente tem que afastar. A gente, por exemplo, já pescou low grade. Low grade, que se a gente não tratar, vai virar high grade. Não tem nem como. Então, de 6 em 6 meses, elas fazem uma ressonância. Então, eu quero te agradecer muito. Essa sua aula foi muito importante para mim, que despertou uma porção de coisas que eu tenho que me aprofundar mais, que acredito que também outras pessoas também. E eu espero ter você aqui de volta com a gente, tratando de outros assuntos. Então, muito obrigado a você. Você deu uma contribuição muito grande para a gente. Muito Se alguém quiser obrigada. fazer alguma pergunta, ainda está em tempo, hein? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Ok, querida. Muito Tchau, um bom obrigado. final Até a de semana. próxima, então. Tchau. Ok. Obrigada, Luciano. Tchau. Foi ótimo. Tchau, tchau.